Rapaziada, antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí no vídeo, já se inscreva no canal aí pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo que eu tá lançando. E é isso, bora pro vídeo que tá muito bravo. Satanista revela onde está o mal na Bíblia. Vic Vanilla. Segundo século. Mas a gente sempre teve uma ideia em várias religiões, ou misticismo, Mandaram aqui, hein? da ideia do mal. É, sim. O mal contra o bem. É. Por que a gente tem essa visão e quem é o mal? Ah, sim. O mal não existe em lugar nenhum da Bíblia. Não? Não. Personificado Não de é forma possível. como uma entidade. Isso Satanás não existe. não existe? Não. Olha. Existe uma exploração desse nome pra ganhar Estrela um da troco Manhã. dos fiéis. Estrela da Manhã é Vênus. É mito babilônico. Depois eu vou falar Tá, sobre Vênus. tá bom. Vamos começar falando de Satanás, então, pra gente organizar? Pega um gelinho aí. Bora. Não quero gelo, não. Eu sou cowboy, eu tomo sem gelo. Tá bom, então. Então parece que eu não pedi esse gelo. Pediu Não. gelo, agora não quer mais. Agora vai no seco. vai. Ó, eu trouxe aqui, pra gente poder entender, então, o mito de Satanás, a gente tem que entender qual que é a primeira vez que ele aparece. Sim. Né? Não tem, se eu vou chamar, sei lá, quero saber o que é isso aqui? Você vai falar assim, isso aqui é uma bala de goma. Ah, mas quem inventou? Não adianta você me falar que foi o seu vizinho. Não, eu vou procurar saber quem inventou essa bala, como que ela foi inventada, sob que circunstâncias e tudo mais. Então, pra gente falar de alguma coisa, de qualquer coisa que existe, a gente tem que nós temos que nos remontar à origem daquele nome. E a origem do nome Satã, pela primeira vez na Bíblia, está na Torá, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Essa aqui é a Bíblia em hebraico, então não tem como enganar. A Bíblia, depois que é traduzida, a da Septuaginta, né, que é a Bíblia hebraico que passa para o grego, já tem uma distorção. Pior ainda é quando passa do hebraico, do grego para o latim, que é a Vulgata Latina. Aí terminou de cagar. Tá? Então, pra gente saber a origem do nome Satã, a gente tem que se remontar à origem dele na Bíblia. Então, o livro mais antigo da Bíblia, que faz parte ali do Pentateuco, né, que são os 5 livros ali do começo do judaísmo antigo. Que são? O Números, Levíticos, Êxodo, Gênesis, Tá. e tem mais um aí que tô... Enfim. Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Tá. Mas enfim, então tem o Pentateuco, que são os 5 livros primordiais da Bíblia. E dentro desse livro você tem a primeira menção ao nome Satã, no livro de Números, capítulo 22, versículo 22. Então vamos ver o que está falando o livro de Números e como que está essa grafia do nome Satã, tá? Aqui, quem abrir aí, ó, não sei se dá pra focar. Aqui dá. Aqui tá do lado certo? Isso. Olha lá na câmera. Tá certo? Tá, mas eu vou focar uma palavrinha aqui, Tá. ó, pra você Y mostrar pra eles. louveiro Pra gente provar, que aqui a gente mandou prova, tá? R$5. Aqui a gente não é reunião astral, aqui a gente prova. Como Jesus Cristo se encaixa no primeiro mandamento, tendo em vista que cultuamos ele, temos imagens e esculturas e faz parte de nossas orações como se fosse Richard Deus. Oliveira superchatei R$2. O- Acredito que muitos desse chat sem anjos caídos. Pô, irmão, Jesus é o filho do homem, cara. Ele é a extensão do Criador, pô. Você rezar pra Jesus, tá rezando pra Deus, pô. Agora, tem uma questão aí que dá pra ser discutida, tá? Agora, tem uma outra coisa aí que é mais profunda. É a questão de que se esse Jesus que é apresentado aí por determinadas religiões é o verdadeiro. O verdadeiro no sentido, né, lá, fisionômico eu tô falando. Porque, veja, se existe essa discussão, e as pessoas vão lá e fazem lá as estátuas e tudo, se aquilo lá não for o correspondente à realidade de que Jesus Cristo era mesmo, é o famoso Jesus europeu, né? Eu nunca pesquisei a fundo sobre isso, eu tô comentando porque eu já ouvi falar. As pessoas estão acabando no erro, né? Elas estão rezando, olhando para uma imagem que não representa a realidade daquilo que elas... Em coração, elas podem estar conectadas com Jesus, claro. Mas a imagem ali não representa o Jesus, entende? Emanuel Cavaleiro Negro superchatei R$5. Falo da Bíblia começando. É complicado. Segue tá no chat normal. E eu também não sei se tem como saber exatamente qual foi a face, assim, de Jesus, como que era, sei lá. Eu nunca vi informações profundas a respeito disso, né? Agora, essa questão aí que você perguntou de cultuar Jesus, isso daí não é problema e pecado nenhum. Jesus é o filho do homem, irmão. Porra. Jesus é Deus na terra. Ó, você coloca aqui, ó. De graça. Mostra aqui, ó. Aqui? Essa aqui, acho que essa câmera consegue mostrar. Tá. É, essa palavrinha O aqui, que é essa palavra? Satã. Lê Satã. Lê Satã. Lê Satã. Deixa eu te Falando mostrar o uma que coisa sobre aqui, isso? Ó, tá vendo que ela começa com uma letra Lamed, depois tem um Sim. Já começa pelo A próprio Simuquebra nome mandou Jesus, né? Que já R$7,77. dizem que é o nome pagão. Você compreende a lei de Azimuth. 4 horas freicas desconexas, ligadas por linhas dito a hora ascendente. Assim tu cria os nanos tim, sume, rem. Assim tu compreende. Você tá louco. O moleque é um necromante. Parece com o Shin, mas o pontinho é diferente. Tá. Então o Sim, e depois nós temos a letra Tet, e nós temos
uma letra nun sufit no final da palavra. Tá. Então, le Satan em hebraico. Tá? Que quer dizer Por isso que o é quê? muito importante a pessoa que quiser ler a Bíblia de verdade, tem que aprender o hebraico. Não Tem que ir pode, na origem. tem que ir na origem, na Torá, tá? Na Tanakh. Então, le Satan, essa primeira letrinha, esse lamed, que parece essa minhoquinha, é uma espécie de preposição que indica como ou para onde, ou por onde, tá? Satan significa adversário, opositor. É simplesmente isso, adversário, opositor. Não temos aqui no livro de Números, Mas- que é um livro extremamente relacionado com o período da monarquia de Israel, porque é mais ou menos pra gente contextualizar, pra entender Satan. Quem começa com o alfabeto hebraico? Davi, tá? E ele começa baseado no idioma fenício, que é o que tinha na época. Tá. Muito provavelmente, quando Moisés recebe a Torá, quando Moisés recebe lá no Monte Sinai os mandamentos, ele não recebe no idioma hebraico, ele recebe no idioma fenício, porque esse idioma hebraico vai ser desenvolvido depois do governo de Davi. Então vem Saul, depois Davi. Tá? Então, a primeira vez que aparece esse nome adversário na Bíblia, no livro de Números. Satã, para eles, é o adversário, o opositor. A Deus. Não. Não? O opositor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa e você é um funcionário descontente. Você é um acusador, você é um opositor. O Você é um Paquito- adversário. Paquito é um- exatamente. é um funcionário Bolsonaro é Satã do Lula. Tá. O Lula é Satã do Bolsonaro. Entendi. Entende? É o papel de adversário. O Tanto Paquito é é. o Satã. E como que a gente prova isso? Porque no livro de Números, quem lê, vocês vão ver que está se referindo a Balaão. E é dito aqui na passagem de Números, tá? Que Deus colocou um anjo na vida de Balaão por Emanuel adversário. Cavaleiro Lê- Livro Superchat de R$5. É errado ter imagem de Jesus e de Deus. O filme seria pecado. Nosso 10 mandamento é claro, nem ídolo ou imagem. Falou, não falou nada. Não entendi o ponto aí, não. Satã. O próprio Deus, que no caso Elohim, colocou no caminho de Balaão um anjo adversário a Balaão, para que ele não cometesse a heresia que Balaque estava lhe pedindo. Rei dos Moabitas, diga-se de passagem, se não me falha a memória. Entendi. Então, o que acontece? Um próprio anjo, Deus coloca ali no caminho de Balaão por adversário, por isso existe essa palavrinha em hebraico, le Satã. Então, os rabinos que estão me assistindo, eles sabem do que eu tô falando. É só o crente moderno, que perdido aí nessas tribulações psicológicas da figura do mal, é que perdeu o contato com a raiz da própria religião dele. Então, le Satã, não sei se consegue mostrar aqui, tá aqui, ó, tá? Le Satã, por adversário. Bom, e aí Deus coloca então esse anjo na vida de Balaão, conseguiu fechar, porque coloca na vida de Balaão para ele não cometer heresia contra Israel. Tá. Aí você fala, ah, tá, nesse caso é um anjo de Deus, mas tem outras passagens. Sim, vamos em outra passagem. Então, já no livro aqui, ó, de 1 Samuel, versículo 29, Ó, o Paquito vai Paquito tentar vai fazer mostrar? um zoom maior aí. Vamos ver aqui ela aparece de novo. Eu vou até grafar aqui para você com o Tá. marcador. Olha aqui, ó. Esse aqui é o livro de 1 Samuel, capítulo 29. Não Tá. sei se o Agora tá Paquito melhor, consegue é. mostrar. Essa letrinha aqui de novo. De novo, lê Satã. De novo essa palavra, Satã. É. E por que agora em 1 Samuel? Aqui ele estava se referindo a Davi. Hã? Exatamente. Os filisteus estão falando, não leve Davi para o campo de batalha, para que não o tenhamos por adversário. Entendi. Porque eles não queriam, né? Eles... Satã, então, é um adjetivo. É como se fosse um epíteto, vamos chamar de epíteto. Um epíteto é um nome que se dá para uma pessoa Tá. devido à sua função. Tá? Tá. Então, a gente vê que o começo da Bíblia, ó, tanto o livro de Números, isso um pastor de verdade sabe realçar o que eu tô falando. Um pastor verdadeiro, legítimo, sabe do que eu tô falando. Né? Agora, um pastor enganador que ganha dinheiro dos fiéis através da figura do diabo, aí eu já não posso responder por isso. Não estou dizendo que não exista entidades do plano astral que sejam perversas ou malignas, mas são espíritos obsessores. Você tira com práticas espirituais. Agora, um regente do mal, isso não está nos primeiros livros da Bíblia. Vamos lembrar que até aqui a Bíblia está diretamente relacionada com o período da monarquia de Israel. Salomão, Davi, Saul, aquele período. Entendi. Tá? Então aqui são os primeiros livros da Bíblia, que inclusive foram escritos antes do exílio babilônico. E aí, o que vocês estão achando disso que ele tá falando? Alguém conhece exatamente disso que ele tá dizendo? Né? O livro de Números, por exemplo, segundo a tradição judaica, foi escrito em 1400 a.C. Né? Os historiadores dizem que foi escrito 600, 700 anos antes de Cristo. Mesmo assim, está falando de um período da monarquia de Israel, do começo da civilização organizada de Israel, depois que saem do Egito, chegam a Canaã e começa então o judaísmo antigo, período da monarquia. Não tem diabo. Satã significa opositor. Serve por uma designação que o Deus deu para um anjo dele, Tá. para impedir Balaão de cometer uma heresia, e serve aqui no capítulo 29 da 1 Samuel como um epíteto do próprio rei Davi, para ele não entrar no campo de batalha, porque ele seria tido por adversário. Lesatam. Tá bom. Tá? Então, até aqui, não temos uma entidade, até aqui. Temos Satanás como O adversário, o opositor. O aquele que acusador é outra tradução? Ou... não, mesma tradução. Rapaz, sei lá, hein? Isso aí... Caramba, hein, velho? Umas coisas difíceis, né, mano? Como é que você consegue tirar uma conclusão sobre isso daí, hein? Não, tipo assim, não tô falando do... A questão não é o texto, não tô discutindo nem o texto, tô falando assim... Satã, opositor, o significado é opositor. Perfeito.
O Lúcifer, no caso, né, que seria o Satã, ele é o opositor. Agora, ele tá falando aqui de entidade, que Satã, na Bíblia, em momento algum, se refere a uma entidade. Mas o anjo... Asimo Quedra mandou o anjo aí, centavos. o Lúcifer, Não né, acredite o nesse anjo que que se caiu... chama Vicky Vanilla. A aura desconexa de seu corpo o fazem ruir em desgraça. O anjo que caiu aí, tudo, Lúcifer no caso, ele não se consolidou, o arcanjo no caso, né? Ele não virou uma espécie de entidade e Satã não se refere a ele. Ele é o opositor, não é? Tipo assim... Lê Êxodo 20 Xandão quando fala de imagens vai ver que Deus não quer nada relacionado a ela e na terra. Lúcifer é má tradução. Mesmo que pegue aí, que não seja Lúcifer, que seja outro nome. Unha pintada igual argumento inválido. É porque eu não tô entendendo exatamente aqui qual que é o ponto do cara aqui, entendeu? Porque, tipo, a conversa aqui tá pra ele... Ele tá tentando explicar o seguinte, que Satã não se refere a uma entidade na Bíblia. Carro bem, mandou R$5. dentro do texto bíblico Oi. ali, que ele fez referência, que ele mostrou, ok, pode ser que ali a palavra Satã realmente não está se referindo a isso, né? Tem toda a questão da preposição ali, do significado em hebraico, certo? Mas isso não significa que o anjo caído, Lúcifer, como a gente conhece, né, corriqueiramente, não seja Satã. Superchatei Não é? R$2. Biblicamente ele tá viajando. Ué, no final das contas, o que muda? Porque se Satã... se Satã significa opositor, pô... Então, o anjo caído é Satã, ele é opositor a Deus. Opositor e opositor. Isso tudo não passa de uma confusão de palavras. A antiga serpente existe. É fácil de entender. Diferente dizer um opositor e opositor. Isso aí é um bom ponto. Isso tudo não passa de uma confusão de palavras. Antônio mandou R$5. Não, sim. Superou isso. Estou com medo e ansiosinho. Ô, Rave, mas é justamente isso daí que eu tô questionando, porque pra mim isso aqui acabou que assim, falou e tipo, o que mudou? Porque se a gente parte do pressuposto que Satã é opositor, ora, o demônio é o quê? O anjo caído lá é o quê? Ele é opositor. Aí entra nisso que você tá falando. É opositor, né? Não é um opositor, é opositor. Pra mim não... Eu achei interessante aqui a explicação que ele deu da palavra, tudo. Legal, só que assim... Eu não vi que diferença isso causou. Sim, a Judas mostra claramente o diabo falando com o arcanjo Miguel. Pois é. Então, o diabo. O que é o diabo se não o opositor? Se for assim, somos opositores também. Todos somos pecadores. Ah, sim, mas aí é outra coisa, né? O demônio, ele é o opositor porque ele já sabe qual que é a função dele. Esse é o esquema dele, é corromper. Você não, você tá no meio disso. Você tem a chance Xandão de ter a salvação ou não? Xandão, ele está certo, mas esse assunto é muito mais complexo para ser passado aqui, porque envolve o sistema religioso e não existe esse anjo caído. Se quiser te passo as info no Insta. A história do anjo caído também é conversa fiada, então? É isso que você tá falando? Não, passa lá, pô. Lógico, passa aí. Seria bom se tivesse como passar aqui na live, né? Pra gente já ir vendo sobre isso junto, né? Porque assim que fica mais legal. Lúcifer estava se referindo ao rei Nabuco da Babilônia. Lúcifer vem de Vênus, certo? Até aí eu sei. Para os gregos, fósforos que traziam a luz. Mas na Bíblia se referia a Nabucodonosor, rei babilônico. Então, mas agora estão falando aí que essa história aí é conversa fiada, que não teve o anjo caído. Sei lá. Caramba, hein? Quantas teorias, cara. Quantas teses, hein? Porra! Gutierrez mandou R$5. No momento em que se refere como opositor, ele já pode ser chamado como uma entidade, porque opositor é alguém que tem tanto poder quanto o próprio. O opositor do leão N pode ser uma formiga. Exato. É porque, tipo, eu tô falando isso Dolinho porque... Carrasco mandou R$5. Da minha percepção não mudou nada. Deixe seu like se você gostou do vídeo e assista os próximos vídeos recomendados que está aparecendo na sua tela.